Fala, moçadinha do primeiro super da Lafa, beleza? Bom, nós vamos agora para a nossa segunda aula, né? Eu lembro que a aula passada eu dividi o módulo 12 e 13 em duas aulas. E eu dei o 12 e 13 na primeira e agora a segunda aula eu vou aprofundar, como eu tinha combinado com vocês, o módulo 12 e o módulo 13, tá? A ideia desse módulo é localizar os elementos representativos, que para mim são os mais importantes. Antes de você assistir o vídeo, eu aconselho você pegar a sua tabela periódica, né? Colocar do lado aí, porque vai ter alguns momentos que vai ser importante você verificar na tabela periódica, porque talvez a tabela que eu vou projetar aqui não está tão, não sei se o número vai estar legal para você ver, né, o número atômico, o número de massa, caso eu precise. Então pega a sua tabela periódica que foi fornecida para vocês, ou, né, qualquer coisa, entra aí no Google, no meio do vídeo, dá um pausa, dá uma olhada, dá uma consultada que a gente consegue fazer isso, perfeito? Bom, então nós vamos aqui, né, continuar e dando aquela questão de aprofundamento para localizar os elementos representativos. Bom, lembrando que os elementos representativos, eles terminam em S ou P, são os mais importantes. Para mim, eu poderia até parar aqui que já tá bom. É óbvio que nós vamos ter a aula dos metais de transição internos, né, que são esses aqui, que terminam em F, e os externos que terminam em D. Isso é a próxima aula. Mas, sem dúvida nenhuma, esta aula e a aula passada são as mais importantes, porque os elementos representativos fazem parte da família A. Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, até a 8A. Se bem que em aulas anteriores, a gente até fez algumas frases que eu vou lembrar hoje com vocês, né? Eu vou bater na tecla. Não precisa decorar a tabela periódica, porém, quem memorizar algumas famílias que eu vou passar para vocês vai ter muita facilidade em outras matérias, como base, formação de sal, né? Matérias lá para o final do ano, né? Vão pensar talvez num segundo colegial, no segundo super, NOx, né? O número de oxidação. Então é muito importante memorizar algumas famílias, e outra, a gente vai usar a tabela periódica em outros assuntos, não apenas na aula de hoje, perfeito? Então, os elementos representativos são os mais importantes, família 1A, que é o grupo 1, 2A, que é o grupo 2, 3A, que é o grupo 13, o 4A, 14. Agora vem cá, gente, vamos lembrar só o nome? Família 1A, alguém lembra? Metais alcalinos. Família 2A, alcalinos terrosos. A família 8A vai de trás para frente. Família dos gases nobres. 7A, família dos halogênios. 6A, que é essa aqui, família dos calcogênios. A 5A, a 4A e a 3A, o nome no caso aqui, o primeiro elemento, tipo família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. Perfeito? Gente, você tem que memorizar o nome dessas famílias. Dá um pausa no vídeo, vê se você consegue memorizar e continua o vídeo daqui a pouco. Bom, é o seguinte, nós vimos que todo mundo que está nessa região termina em S e aqui termina em P. Mas será que todos os elementos são assim? Gente, se a gente observar o hélio, olha onde o hélio está. Não sei se você se perguntou na aula passada. O hélio, ele está nesta região. Ele continua sendo um elemento representativo, mas de acordo com a posição dele, ele não deveria terminar em P? Só que se você pegar a distribuição do hélio, 1s2. Epa, aqui muita gente acaba confundindo. 1s2. Ele está no primeiro período. Realmente, o hélio está no primeiro período. Só que ele tem 2 elétrons. Ele deveria estar na família 2A e não na 8A. Professor, por que o hélio é o único elemento que está na família 8A, tem 2 elétrons? É o único elemento que está nessa região e termina em P. Você sabe por quê? Porque quando o hélio foi descoberto, ele, primeiro, era para ser colocado justamente nesse quadradinho aqui. Aqui era para estar o hélio. Só que não sei se você lembra, desde os primórdios da tabela periódica, qual que era a ideia? Estar na mesma família quer dizer que os elementos são semelhantes.
por ter a mesma quantidade de elétrons. E quando eles descobriram o hélio, primeiro, eles constataram que o hélio é gás, né? E todo mundo aqui da família 2 é um metal alcalino terroso, ou seja, eles são sólidos. Já é a primeira coisa, você fala assim, gente, será que ele realmente está aqui? E outra, o hélio, além de ser gás, ele não reagia com ninguém. E esta característica nós damos para os gases nobres. Então, esse hélio que tem número atômico 2, ele é muito mais semelhante a esse aqui do que a família 8A do que 2A. Então, ele foi deslocado nesse sentido. Então, gente, cuidado. Falou 1s2, nós temos aí o hélio. Perfeito aí, gente? Bom, continuando aqui, eu gostaria de comentar com vocês. Hoje nós temos 118 elementos. Lembra que nos primórdios da tabela periódica não eram 118, nós tínhamos 40, foi para 60, foi para 70, foi descobrindo mais elementos na natureza, papapá. Chegou mais ou menos nos 90, eu estou chutando 90, é mais ou menos uma média. Chegou mais ou menos nos 90, não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que descobrir, né? Aí os químicos começaram lá no laboratório a tentar criar coisas novas. Essa é a matéria do segundo colegial que eu vou falar agora, mas vem cá. Os novos elementos são os maiores da tabela periódica. Eles foram produzidos por fusão nuclear. Grife a palavra fusão na tua cabeça. Quando eu falo fusão, eu vou juntar átomos. E a ideia é muito simples. Eu vou juntar átomos pequenos para tentar fazer um átomo que maior, que são os últimos elementos. Então a maioria desses elementos foram artificiais. Mas eu estou aqui para falar dos 4 últimos. Os 4 últimos elementos possuem número atômico 113, 115, 117 e o último elemento químico, que é o 118. Há alguns anos atrás, mesmo esses elementos devem ter sido descobertos lá por volta de finalzinho de 2015, 2016, né? Já faz algum tempo atrás. Mas, mesmo não tendo descoberto esses elementos ainda, eles já tinham um nome. Olha que louco. Mesmo esses elementos não existindo ainda, se você pegar uma tabela periódica um pouquinho mais antiga, né? Vai falar que o 113, o símbolo dele é UUT. Aqui é UUP, UUS, UUO. Lembrando que a primeira letra é maiúscula e as outras é minúscula. Só que tem uma coisa estranha. Se você pegar a sua tabela periódica, você vai ver que todos os elementos ou tem uma letra ou duas. Por que aqui tem 3 letras? Sendo que a primeira é maiúscula e as outras é minúscula. Gente, olha o nome desses elementos. É um nome meio estranho, né? O 113, o número atômico que era o UUT, o nome dele é Unúntrio. Nossa, que nome estranho. Mas alguém conseguiu ver a lógica? O 115, que o símbolo é UUP, é Unum-Pentio. O 117, o nome provisório, era Unum-Septio. E o 118 era Unum-Octio. Alguém conseguiu ver a lógica? Antigamente, mesmo não tendo descoberto o 113, o nome dele é justamente o número atômico. Olha aqui, ó, Uno, Trio, lendo de um jeito um pouquinho diferente. Uno, Trio é o 113, é o 113. Olha esse aqui, ó, Unum, Pentio. Uno, Pentio é o 115, fazendo alusão ao número atômico que é o 115. Uno, Septio, que é o 117, 1 octio, que é o 118, que é o 118. Hoje em dia, esses elementos, né, depois de 2016, finalzinho depois que eles já foram descobertos, eles começaram a ter um nome diferente, se bem que é o nome que já está na tabela periódica de vocês. Nós temos o 113, aqui embaixo não sei se dá para você ver o número, o 113 hoje em dia chama nihônio, né? O 115, moscóvio, o 117, tenessino e o 118, oganessono, tá? Então esses nomes agora são os oficiais. Esses aqui, tem muitas tabelas que ainda tem, são os nomes provisórios. E olha que coisa interessante,
né? Mesmo ainda na minha época que eu fiz terceiro colegial, já faz um tempinho atrás, não tendo descoberto o 118, o meu professor de química falava assim, gente, o dia que descobri esse elemento químico, né? Não tem ainda, na época tinha até o 110, 109, mais ou menos, não me recordo exatamente, hoje até tem o 118, mas o dia que descobri, possivelmente ele vai se encontrar em que estado físico? Aí ele perguntava para a sala. Eu falava assim, gente, eu não sei, nem descobriu ainda. Gente, vem cá, se ele está na família 8A, como chama a família 8A? Gases nobres. Então, possivelmente, ele vai ser um gás, né? Então, foi muito legal. Isso me chamou muita atenção naquela época. Falando que família 8A mesmo é tão organizada a tabela periódica que mesmo naquela época que eu estudava não tinha o 118, a gente já fazia aquela previsão dele ser gasoso. Perfeito? Pode ser que o vestibular cobre para vocês, ó, qual que é a família que ele se encontra. Gente, vai dar muito trabalho fazer a distribuição eletrônica. Olha aqui que coisa legal, ó. O 113 está no grupo 13, que é a família 3A. O 115 está no grupo 15, que é a família 5A. Então, para quem memorizar isso, talvez fique até mais fácil, no caso aí, a localização. O 117 está na família 7A e o 118 no grupo 18, ou família 8A. Foi uma coincidência, né? Por isso que eu estou usando isso aqui com vocês. Eles estão no 7º período, o último das 7 camadas. E na família 3, 5, 7 e 8, respectivamente. Perfeito? Bom, agora chegou o momento da mágica, né? Chegou aquele momento que pela última vez em tabela periódica eu vou falar as famílias. Eu vou falar uma frase para a gente memorizar, perfeito? Se você não conseguir memorizar, pausa o vídeo, volta para trás. Então esse artifício da tecnologia que nós temos permite você ouvir o que eu vou falar várias e várias vezes, tá certo? Então vamos lá, gente. Para quem memorizou, beleza, né? Quem tem outra frase, fica à vontade de falar a sua frase, mas eu, quando eu voltar, todas as vezes eu vou usar essa frase. Como que eu faço para decorar a família 1A mesmo, gente? Vamos lá. Hoje li na cama Robinson Crusoe francês. Perfeito? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, tá? O césio, né? E o frâncio. Família 2A, vamos lá, gente. Se você sabe, dá um pausa, fala, depois aperta o play. Bete Magrela casou com o senhor Barão Ratão. São os elementos da família 2A. Família 3A. A frase que eu vou falar na época nem tinha esses elementos aqui, né? Então nem vou colocar esses aqui, tá certo? Na frase que eu tenho, né? Quando eu voltar no presencial, vou até pedir para ver se alguém consegue fazer uma frase e continuar a minha frase. Mas enfim, vamos lá. Na época era o seguinte, ó, Bernarda Alba ganhou um interessante telefonema. Boro, alumínio, galho, índio e talho. Família 4A. Bem clássica essa frase, né? Casamento simples, geralmente sem problema. Casamento simples, geralmente sem problema. Não tinha o Flerov na época. Família 5A. Não posso assassinar Sebastião Bismuto. Perfeito? Família 6A. Os 7 porquinhos. A família 7A. Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. E a família 8A, Hélio e Neide arranjaram crianças, xeretas e ranhetas. Agora vem cá, você lembra que no vídeo anterior a gente ficava fazendo distribuição eletrônica para localizar? A pessoa que memorizou essas frases não precisa fazer distribuição eletrônica mais. É óbvio que não precisa decorar a tabela periódica, mas eu falo, quem decorou, quem treina, faz as coisas muito mais rápido. E você sabe que a velocidade faz parte de um vestibular. É 3 minutos, 3 minutos e meio por questão. Então, gente, nota o seguinte. Olha aqui, ó. Se vocês notarem, somente tem o primeiro período a família 1A e a família 8A. Todas as outras dos elementos representativos, elas já começam a partir do segundo período. Então, olha que legal, ó. Olha para mim, depois você vai olhar na tabela periódica. Qual que é
a posição do potássio. Vamos supor que eu não estou vendo a tabela periódica. Só do aluno lembrar que ele está na família 1A, ele já tem um elétron na última camada. Vamos ver o período? Hoje li na cama. Ou seja, você não falou pela quarta palavra? Como a família 1A começa na primeira família, ele está no quarto período na família 1A. Não precisa fazer distribuição eletrônica. Vamos lá. Vamos pegar agora o estrôncio. Gente, o estrôncio está na família 2A, que é o SR, né? Então a família 2A começa a partir do segundo período. Vamos lá. O estrôncio, vamos lá na frase? Betty Magrela casou com o senhor. Você já sabe que o estrôncio está na família 2A, então ele tem 2 elétrons na última camada. Só que o estrôncio, você falou pela que vez? Quarta vez, né? Betty Magrela casou com o senhor. Então ele não vai estar no quarto período, ele vai estar no quinto. Por quê? Porque a família 2A começa no segundo período. Não é? Vamos aqui pegar o da família 4A, por exemplo. A 4A começa também a partir do segundo. Vamos lá. Qual que é o chumbo, por exemplo? Agora não olha para a tabela, vem cá. Casamento simples, geralmente sem problema. O chumbo, que é o PB, que está na família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada. Você falou pela quinta vez. Ele não vai estar no quinto período, ele vai estar no sexto. Porque a família 5, a 4A, começa a partir do segundo. Agora a família 8A, vamos lá. Hélio e Neide arranjaram crianças xeretas. O xenônio, dá uma olhada aqui, ó. Você falou pela quinta vez, ele vai estar no quinto período. Por quê? Porque começa na família, no primeiro período. Somente a família 1A e 8A começa no primeiro período. Perfeito? Bom, o que eu quero dizer a partir desse momento? Eu quero dizer para vocês que o que eu vou fazer agora não é do vestibular. Só que se você conseguir responder essa pergunta sem olhar, não olhe na tabela periódica ainda. Presta atenção, daqui a pouco a gente olha, tá? Nunca vai perguntar isso para você no vestibular, mas o que eu vou fazer agora é para ver se você memorizou a tabela periódica. Vamos lá. Eu vou perguntar do nada qual que é o número atômico do germânio. Vixe, como que eu faço para saber? Será que eu tenho que decorar a tabela periódica inteira? Não. Como o germânio eu peguei, ele é um elemento representativo, as famílias têm que decorar. Primeiro passo, qual que é a família que ele está? Será que está na família 1A? Hoje li na cama, Robson Crusoe é francês? Não. Será que está na família 2A? Betty Magrela casou com o senhor? Não. Será que alguém lembra qual que é a família do germânio? Vamos lá. Vamos na família 4A. Perfeito? Qual que é a família 4A? Casamento simples, geralmente. Sem problema. Então, olha lá. Casamento simples, geralmente. Então, quem decorou que está na família 4A, sabe que ele vai estar na família 4A, né? Porque você memorizou que é a família do carbono. Agora, em que período? Ó, casamento simples, geralmente. Você não falou pela terceira vez? Ele não está no terceiro período. Ele está no quarto, porque a família 4A começa a partir do segundo período. Então, segundo, terceiro e quarto. Então, eu já sei, pelo fato de eu ter memorizado a tabela periódica, que ele está no quarto período e na família 4A. Então, o germânio, ele vai ter 4 camadas eletrônicas. E na última camada, ele vai ter 4 elétrons. Aí, eu faço a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, vou até o 4s2. Será que eu posso parar? Se eu parar no 4s2, eu já atingi o quarto período. Perfeito ou não? Só que eu não posso parar no quarto período. Nessa última camada, como ele está na família 4A, tem que ter 4 elétrons. Então continua. 3d10 e 4p2. Agora sim. Olha aqui, ó, ele vai estar no quarto período, ou seja, estou fazendo de trás para frente, tá? Ele deu a família, estou fazendo de trás para frente. Está no quarto período. Quantos elétrons tem na última camada? 4. Então, quem está no quarto período na família 4 é o germânio, pelo fato de você ter memorizado. Eu perguntei qual que é o número atômico, só você somar. Até o 3d10 é 30, mais 2, 32. Ai, professor, será que é 32? Olha na tabela. O germânio está na família 4A e no quarto período. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Este é o germânio. Beleza? Então você viu como é importante memorizar? Então esse tipo de exercício, né? Pega um elemento aí, nitrogênio, fósforo, tenta fazer, ver se você consegue. Tampa a tabela periódica. Só para finalizar, vamos pegar o césio.
A última coisa, vou pegar um grande, né? Aonde está o césio? Se você lembrar, o césio está na família 1A. Ai, professor, como eu faço? 1A começa no primeiro período, não é? Então vamos lá. Hoje li na cama Robson Crusoe. O césio seria o Crusoe daquela frase, né? Ou seja, ele está na família 1A, vai ter um elétron na última camada. Como eu falei pela sexta vez, ele vai estar no sexto período. Por que é exatamente no sexto? Porque a família 1A começa no primeiro período. Então, hoje li na cama Robson Crusoe. Então, ele vai estar no sexto período na família 1A. Se ele está no sexto período, ele vai ter 6 camadas, família 1A, 1 elétron. E outra, se é metal alcalino, vai terminar em S. Eu iria fazer a distribuição eletrônica até chegar no 6, que é o sexto período, e um elétron na última camada, família 1A. Qual que é o número atômico? Só você somar os elétrons. Vai dar 55, dá uma olhada aqui. 55. Sexto período, família 1A. Perfeito? Esses 2 últimos exercícios que eu fiz é para memorizar com força tabela periódica. E eu sei quem memoriza faz as coisas mais rápido. Dá uma olhada agora nesse exercício que está na apostila 3, né, no livro 3, na página 186. Eu vou fazer esse exercício de 2 maneiras, né? O jeito mais rapidinho e o jeito que talvez eu iria colocar na prova. Um átomo apresenta 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda camada, 18 na terceira e 7 na quarta camada. Ou seja, de acordo aqui, esse átomo só tem 4 camadas. Gente, se ele tem só 4 camadas, ele vai estar em que período? Quarto período. Qual é a família? Se ele tem 7 elétrons na quarta camada, ele vai estar na família 7A. Né? Eu já sei, só de ler e interpretar a matéria, eu já sei que ele vai estar no quarto período na família 7A dos halogênios. Aí ele pergunta qual é a família, 7A, e qual é o período, quarto período. Agora, qual seria o procedimento que talvez eu iria fazer se eu não tivesse jogo de cintura? Eu ia pegar o elemento X e fazer a distribuição, até ficar com 2 elétrons na primeira camada, aqui, a primeira com 2. Já satisfiz essa condição de 8 na segunda, ó, 2 mais 6, 8. 18 na terceira, 2 mais 6 mais 10 dá 18. E 7 na quarta. 2 mais 5, 7. Agora, olhando para a distribuição eletrônica, termina em P. Está no quarto período, tem 7 elétrons, família 7A. Então, o elemento é um halogênio, porque está na família 7A. Está no quarto período, né? E na família 7A. Perfeito? Bom, a segunda questão também talvez dá pra fazer de cabeça, né? Mas vamos lá. Um átomo A apresenta como subnível mais energético 5p1. Gente, o S, o P, o D e o F. Se ele termina em P, ele já está naquele canto. Família 3A, 4A, até a família 8A, né? E se ele terminou em 5p1, ele já passou pelo 5s2. Então ele vai estar no quinto período, porque ele tem 5 camadas. Né? Quantos elétrons tem na última camada? 5s2 tem 2, 5p1 tem mais 1, então tá 3. Quinto período, família 3A. Ah, não, professor, achei que foi muito rápido. Então vem cá. O que eu deveria fazer? Eu deveria pegar o elemento, né, usar o diagrama de Linus-Pauling e fazer a distribuição eletrônica até o 5p1. Depois que eu chegar no 5p1, eu vou ver que ele está no quinto período. Beleza? Ele tem 5 camadas. Agora, quantos elétrons ele tem na última camada? 3. Está na família 3A, que é a família do boro. Mesma coisa, tá? Um pouquinho mais demorado. E a terceira questão, gente, essa eu achei um pouquinho puxada. Né? Eu não gostei muito da questão, porque eu achei que você deveria consultar aí uma tabela periódica. Bom, ele assinale a afirmação correta com relação ao elemento cuja configuração eletrônica é essa. A gente nota que ele fez a forma geométrica, não energética, porque o 4s2 vem antes do 3d10. Mas enfim, termina em 4s2 e 4p1. Ele vai estar no quarto período. Quantos elétrons tem na última camada? 3. Na família 3A. Até aí, beleza, né? Agora, olha as alternativas. É um não metal
e tem 4 níveis. Então ele tem 4 níveis de energia e localizado na família 3A. Daqui para cá tá certo. Eu só não sei se só não lembro se ele é metal ou ametal. Então a A eu tô em dúvida. Olha B. É um não metal, tem 3 elétrons na camada de valência, sim. E localizado no terceiro período? Não. A B eu tenho certeza que tá errado, porque não tá no terceiro período. Então a B tá errada. Olha C. É um metal. Tem 4 níveis de energia localizado na família 1A. Não, ele está localizado na família 3A. Então a C está errada. Vamos pular, vamos para E. É um metal. Tem 1 elétron na camada de valência? Não, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então a B, a C, a B, né, a C e a E, a gente já cancelou. Agora dá uma olhada na E e na D. É um não metal. Tem 4 níveis de energia localizados na família 3A. É um metal. Tem 4 níveis de energia na família 3A. Ou seja, você tem que saber se é metal ou metal. Aí que tá. Se não tivesse uma tabela periódica para fazer, seria legal você ter memorizado. Vamos lá. Família 3A. Bernarda, Alba. Alba é o alumínio. O alumínio já é metal. Bernarda Alba ganhou um interessante telefonema. Então, abaixo do alumínio, todo mundo vai ser um metal. Mas, como eu falei, é uma questão muito puxada. Você teria que ter decorado, né? Ou, se ele fornecesse a tabela periódica, você ia ver, ó, tá no família 3A, no quarto período, segundo, terceiro, quarto. Ou seja, o galho, existem até vários vídeos, né, na internet do galho, é até legal, que ele coloca um metal na mão para derreter, ele tem baixo ponto de fusão. Mas enfim, ele é um metal, tem 4 camadas e está localizado na família 3A. Perfeita, alternativa correta, alternativa D. A sua tarefa de hoje são os seguintes exercícios, né? Nós temos aí no módulo 13, na página, no livro 3, tá? No setor 231, os exercícios são esses, o 6, o 7, o 10, o 11, o 12 e o 16. A página, esqueci de colocar, a página é 187. 187 é a página. Gente, um abraço para vocês, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!